Bom, pessoal, eu estava pensando em gravar dois vídeos, mas acho que vou tentar resumir tudo em um só. Para o seguinte, eu costumo falar de maçonaria e aí sempre vem nos comentários, né? O pessoal falando, você não é maçom, você não sabe o que está falando besteira, de onde você tira isso, cadê as fontes e não sei o que. Para começar, faz anos que eu venho me informando sobre todas essas coisas, então muita coisa eu li faz anos e não sei nem dizer onde que eu vi isso. Agora, se a fonte é confiável ou não eu não estou pedindo para ninguém acreditar e botar a mão no fogo por nada que eu falo, pelo contrário, eu estou estudando, pesquisando, refletindo, chegando a conclusões, juntando as peças aos poucos, para tentar entender como é que as coisas acontecem. Então, eu nunca pedi para ninguém acreditar em nada do que eu estou falando, pelo contrário, eu aconselho a vocês, eu prefiro que vocês duvidem de tudo que eu falar em todos os meus vídeos, não acreditem em nada do que eu falar, duvidem e façam o seguinte, eu tenho certeza que esse cara está mentindo, está inventando, vão e pesquisem, se informem, busquem informação por vocês próprios, porque às vezes mesmo que eu deixe um link aí na descrição, como eu tenho blog já faz anos, eu já vi muito vídeo que eu coloquei como referência no meu blog, que eu compartilhei no blog, às vezes no Facebook, coisa que a gente posta e 2, 3, 4 anos depois a gente vai ver o negócio saiu do ar. Já teve vídeo que eu postei no meu blog e uma semana depois tinha saído do ar. Então, não adianta deixar links e referências, vão atrás, pesquisem. Então é o seguinte, duvidem de tudo que vocês verem na internet, né? Não botem a mão no fogo por nada, principalmente se eu, por exemplo, falo alguma coisa sobre a maçonaria e aí no comentário alguém vem falar, não tem nada a ver, você não sabe o que está falando. Pessoal, questionem. E a pessoa que está ali me chamando de conspiranoico, de maluco, e quem é essa pessoa? Agora, se eu estou falando alguma coisa sobre a maçonaria e estou denunciando conspirações em que a maçonaria está envolvida, muitas vezes vai vir muito maçom nos comentários também dizer que eu estou falando besteira e que é tudo mentira, que não tem nada a ver. É lógico, né? Se a gente está falando sobre uma conspiração, eles vão se defender. E aí tem muita gente lendo os comentários e tal que fica na dúvida, né? E, bom, entre o maçom e o não maçom, quem será que conhece a maçonaria melhor? Aí vocês procurem aí sobre o tal do círculo interno da maçonaria, que a maçonaria é dividida em graus, tem os idiotas úteis da base que entram lá só para ganhar um dinheirinho, né, para ter algumas vantagens financeiras, profissionais, por interesses pequenos, egoístas, e tem os maçons do topo, que são os que, quanto mais o cara vai subindo na pirâmide, nos graus da maçonaria, mais ele sabe, né? E aqueles do topo não estão em videozinho de internet comentando e se revelando. Esse sim é a sociedade secreta, né? É a parte mais secreta da maçonaria. São aqueles que não são os idiotas tontos que ficam colocando adesivo em carro, né? Esses aí que fica colocando adesivo, que fica falando de maçonaria na internet, esses são os tontos, são os de graus baixos, né? Então, pessoal, sempre questionem, sempre duvidem. Vamos fazer um exercício, já ficou longo demais o vídeo, eu vou tentar resumir. Vamos fazer um exercíciozinho de reflexão só para vocês pensarem no assunto sobre como a maçonaria é poderosa para influenciar a sociedade, para manipular o mercado, a economia, a favor dos maçons. Para começar, é uma fraternidade, então eles se tratam como irmãos, né? E filho de maçom é sobrinho, né? Então por aí vocês já começam. Tinha um ex-vereador de uma cidade do interior de São Paulo que falava do nepotismo maçônico, né? É proibido o nepotismo na política, mas como é que fica com relação ao nepotismo maçônico? Se eles são irmãos, e para favorecer politicamente, né, para colocar como assessor, né, como para contratar no serviço público, né? Será que faz diferença quando o vereador, o deputado é maçom, ele contrata, né,
Tem algum esquema por aí? Não sei, né? Quem sabe? Será que tem aqui no Brasil, né? Do jeito que as coisas são aqui no Brasil? Agora vocês pensem, um exemplo prático. Imagina que um maçom abre um restaurante e os outros maçons, irmãos dele, né, para prestigiar, para ajudar, e tem muito maçom. Por exemplo, eu sou de uma cidade pequena do interior. Na minha pequena cidade do interior tem 3 lojas, 3 pelo menos prédios, né, de casa, de prédio da maçonaria. Em Campinas eu fiquei sabendo recentemente, eu vi várias, né, andando por lá, até perto de um cemitério maior da cidade. Tem 2, uma do lado da outra. E recentemente eu fiquei sabendo que tem simplesmente 35 lojas da maçonaria só em Campinas. E numa pequena cidade do interior tem 3. Então tem muito maçom, né, em todo lugar, mesmo nas menores cidades do interior, onde não pode não ter uma loja da maçonaria, mas tem maçom na cidade, com certeza. Então vocês imaginem o poder de uma rede dessa, que é mundial, que tem no mundo inteiro, né? Imaginem a influência disso. Agora vocês imaginem que um maçom abre um restaurante e os outros maçons, para prestigiar, vão lá sempre almoçar, jantar no restaurante dele, né? Porque são irmãos. E aí alguém que não tem noção disso, né? Que talvez o restaurante de um maçom tem algum símbolo, alguma coisa que os outros maçons, mesmo não sabendo que o dono do maçom é restaurante, reconhecem aqueles símbolos na arquitetura e sabem que o dono do restaurante é maçom. E aí se você está numa cidade diferente, se você não tem referência, você passa a ver um restaurante lotado, bom, aqui deve ser muito bom, né? Você vê um monte de gente comendo lá. E vocês sabem como funcionam as coisas, movimento atrai mais clientela ainda. Se você vê um restaurante lotado, você imagina que a comida ali é boa. E se você não conhece a cidade, está passeando, viajando, você vê 2 restaurantes um do lado do outro. Um lotado e o outro vazio. Você vai no lotado, é lógico, né? Porque se tem muita gente ali é porque deve ser melhor. E às vezes muita gente se empolga, vê um restaurante que às vezes a comida nem é tão boa e cobra caro e pensa, bom, eu posso fazer melhor do que isso, né? Eu cozinho muito bem, minha esposa cozinha muito bem, a gente pode abrir um restaurante, servir uma comida melhor ainda, com bom atendimento e fazer um bom negócio aqui. Mas e se aquele restaurante lá que o dono é maçom vive lotado justamente porque o dono é maçom e porque tem muito maçom na cidade? E aí os maçons da cidade vão lá no restaurante do maçom e levam a família também. E não precisa nem ir todos de uma vez, né? Basta manter o restaurante sempre lotado, né? Sempre bem cheio. Outras pessoas que não fazem ideia de que o dono do restaurante e os outros clientes são maçons, vê o restaurante lotado e vai lá também. E vê um outro do lado vazio, e às vezes aquele outro do lado a comida é melhor, né? Às vezes é mais barato, mesmo com a comida sendo melhor, mas aí você pode até experimentar aquele outro restaurante, mas desconfia, bom, deve ter alguma coisa errada aqui, né? Porque se a comida é melhor e o preço é mais barato, mas ele está vazio enquanto o outro do lado está cheio, né? Então, pessoal, isso aí eu não estou nem falando de uma corrupção, nem de uma coisa que tem algum grande esquema criminoso por trás. É só um pequeno exercício de reflexão para pensar sobre como a maçonaria pode influenciar no mercado, na sociedade, né? Não é nenhuma conspiração. Agora vocês imaginem, né, quantos juízes, eu não sei quantos juízes existem no Brasil, quantos será que são? Desses juízes brasileiros, quantos são maçons? Quantos advogados existem no Brasil? Desses advogados, quantos são maçons? Qual a diferença, por exemplo? Será que tem diferença quando o advogado é maçom para a causa ser julgada e o juiz sabe que o advogado é maçom? Será que faz diferença? A gente escuta uns boatos aí de vez em quando, né? Um comentário aqui, outro ali, dizendo que faz alguma diferença, né? Por que às vezes a gente vê a justiça julgar de forma tão diferente casos parecidos, né? Será que o acusado, no caso, é maçom? Será que não é? Será que
tem alguma diferença quando a gente vê essas discrepâncias, essas diferenças bizarras na justiça brasileira? Será que o fator maçonaria explica essas diferenças? Por que a justiça é cega, mas às vezes conhece um cumprimento secreto, um aperto de mão secreto, né? Será que faz diferença, né? E aí a gente começa a pensar, será que quando um empresário vai fazer um empréstimo num banco e o gerente do banco é maçom e os diretores lá em cima no alto do banco são maçons, será que o fato do empresário ser maçom ou não faz diferença para investir no seu negócio? E quando você pede, por exemplo, você chega numa cidade ou você vai pedir uma recomendação de um serviço que você não vai pedir uma referência para alguém e você não sabe que uma pessoa que você conhece às vezes é maçom e você pede uma recomendação de uma empresa, de um prestador de serviço, provavelmente ele vai te indicar, assim como se ele tivesse um irmão que prestasse aquele serviço, ele ia te falar, olha, meu irmão faz isso, ele é muito bom e tal, te recomendo para ele. Agora, se ele é maçom e ele vai te recomendar para uma empresa que o dono é maçom, para um prestador de serviço que é maçom, para um advogado, para um médico, para um dentista que é maçom. Então, pessoal, vocês vejam como em pequenas coisas, não é à toa que quando o cara entra para a maçonaria, ele está entrando para uma fraternidade mundial muito poderosa e simplesmente isso já ajuda o cara a ganhar dinheiro. E vocês imaginem que para quem faz parte dessa fraternidade, né, quanto mais os membros crescerem economicamente, mais poder social cada membro tiver, mais poder a própria sociedade como um todo tem, né? Então interessa para todos eles que os irmãos cresçam e sejam mais poderosos, influentes e ganhem dinheiro, né? Então vocês façam esses exercícios criativos e pensem sobre isso, né? E militares maçons, delegados maçons, né? Quantos delegados são maçons? Então, é uma questão importante e relevante para toda a sociedade, porque até que ponto, né, a maçonaria influencia, né? Não me interessa se uma pessoa, que a pessoa faz da vida, se é ou não maçom, né? Mas esse fator das pessoas serem maçons começar a influenciar a sociedade como um todo, aí já passa a ser problema nosso, já passa a interessar, né? Alguns membros, é claro que não estou acusando todos de serem desonestos, assim como eu falo que quando eu falo, né, a foto mais famosa do Karl Marx, aquela foto-retrato do Karl Marx, que normalmente só mostra o rosto, né? Se você pegar aí no Google a foto inteira, que ele está com a mão por dentro, aquela foto mais popular do Karl Marx, ele está com a mão assim por dentro do paletó, que é um gesto maçônico, né? O Karl Marx com a mão por dentro do paletó, que é um gesto maçônico, e aquilo ali significa que Karl Marx era maçom? Há quem diga que sim, né? Lenin, Stalin, Trotsky, Fidel Castro, né, são maçons. Então, não quer dizer que todos os maçons sejam comunistas, mas que a maçonaria tem alguma coisa a ver com o comunismo. Allan Kardec era maçom. Até que ponto tem influência da maçonaria no espiritismo kardecista, né? E Freud era maçom. Até que ponto a psicologia tradicional, né, tem relação com a maçonaria? Qual a influência da maçonaria nas universidades, né? Os professores, diretores, né, reitores de faculdades serem maçons, políticos, deputados. Quantos deputados são maçons? Uma vez eu vi um comentário de um cara que se dizia maçom sobre uma legislatura aqui no estado de São Paulo de 94 deputados estaduais. Se não me engano, 82 ele disse, não lembro exatamente, mas de 94, acho que 88 ele disse, não lembro exatamente, que não eram maçons. E eu não lembro agora a quantidade de mulheres que tinha, e que obviamente não eram da maçonaria, mas podiam ser Rosa Cruz, por exemplo. E entre os homens, só 6 não eram maçons. Então, dos deputados federais, né, de quase 500 deputados federais, quantos são maçons? É uma sociedade secreta.
porém com uma influência tremenda sobre todo o povo brasileiro, e a gente não sabe quantos desses deputados são maçons. Então, isso importa muito, sim, né? Eles têm uma influência sobre o governo, sobre a administração, que a população geral não tem conhecimento, né? E isso interessa, sim, interessa muito. E aí, quando o Adam Weishaupt, né, bolou lá no começo, quando ele fundou a Sociedade Illuminati, ele já teve essa ideia de infiltrar a Sociedade Illuminati na maçonaria para aumentar o poder da Sociedade Illuminati dentro de toda a rede maçônica, né? E há quem diga que o Adam Weishaupt era um laranja, né, um testa de ferro, trabalhava para a família Rothschild, que é a família mais poderosa Illuminati, né? As duas famílias mais conhecidas Illuminati, Rothschild e Rockefeller. E aí você imagina que esses são os maiores banqueiros do mundo, e a maçonaria funcionando nessa base de fraternidade, sabe qual é? Um irmão ajuda o outro, sabe? Uma mão lava a outra, eles se ajudam, mesmo que não tenha nada de maligno, por mais terrível, uma grande conspiração maligna. De qualquer jeito, por mais bem intencionados que eles sejam ao se ajudarem, eles estão influenciando toda a sociedade. E quando você coloca nesse meio os banqueiros mais poderosos do mundo, Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, George Soros é maçom? Será? Né? E aí você coloca essa sociedade Illuminati inserida dentro dessa rede da maçonaria, você tem uma rede poderosíssima, né? Então isso interessa muito, sim. E esses banqueiros Illuminatis que controlam o mundo, eles não teriam todo esse poder, por mais dinheiro que eles tenham, se não fosse essa rede de influência da maçonaria, policiando comentários e vídeos na internet e acusando de conspiranoicos e malucos aqueles que falam alguma verdade que contraria os interesses dessa elite globalista, que contraria a ideologia maçônica, que contraria o politicamente correto, o maçonicamente correto, né? Aquilo que está de acordo com o pensamento deles, né? E, pessoal, tem uma frase, né, do que circula sobre o Lenin, que, segundo Lenin, a partir do momento que o governo, né, que uma ditadura comunista controle e seja dona de todas as empresas, de toda a economia, oposição política representaria morte por inanição. Então ninguém poderia se opor a um governo comunista, porque o governo controla toda a economia, todas as empresas, e então a pessoa não conseguiria trabalho e morreria por não ter dinheiro para comprar comida, né, e a família passaria fome. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente vive num capitalismo, né? Nem todos os maçons são comunistas, é claro, né? Tem maçom de direita e maçom de esquerda. Agora, se a maçonaria tem esse poder todo, tem essa influência toda, mesmo um empresário que não é maçom, tem fornecedores, tem clientes, né? E acaba podendo ser boicotado, né? Assim, incomodar a maçonaria, né? Se for contrário à ideologia politicamente correta, segundo os maçons, segundo os globalistas iluminados, né? Que estão no topo dessa pirâmide, né? Então, a gente vive num mundo capitalista, mas com poder oculto, com forças ocultas, que de uma forma ou de outra, apesar de no papel a gente ter várias empresas com donos diferentes, esses donos, esses sócios, esses acionistas podem ter algo em comum, né? Eles podem fazer parte de uma mesma fraternidade, que no topo dessa pirâmide existe uma elite globalista de banqueiros iluminados que controlam o mundo através dessa rede de influência. E aquela frase do Lenin, há quem diga que Lenin era maçom, né? E eu não duvido nada quando a gente começa a juntar as peças, né? E ligar os pontos para entender como é que o mundo realmente funciona, os poderes ocultos, né? As forças ocultas. Então, quando o governo controla tudo, oposição é morte por inanição. E quando a maçonaria controla tudo, e quando empresários maçons, banqueiros maçons controlam a economia com sua rede de influência? E quem se opõe a isso? Conhecereis a verdade nos libertará.
Pessoal, da mesma forma que essa rede, essa irmandade, fraternidade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Ordo ab chao, ordem através do caos, né? Te lembra alguma coisa? Nova ordem através do caos, nova ordem mundial. Ordo ab chao é um lema da maçonaria. Liberdade, igualdade, fraternidade é um lema da maçonaria. Pensem nesse lema: liberdade, igualdade, fraternidade, lema da maçonaria, lema da Revolução Francesa. E será mera coincidência que a gente poderia resumir todas as ideologias esquerdistas e liberais nesse lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? Ordo ab chao, ordem através do caos, destruir a velha ordem para construir uma nova ordem, né, politicamente correta, de acordo com os interesses, né, de certa sociedade secreta, né, de certos comunistas globalistas, né? Pessoal, não é só no mundo real, né, na economia, no mercado, nos negócios, na carreira política, na carreira profissional, que essas sociedades secretas têm muita influência. Na internet também, no pensamento das pessoas. Quando, por exemplo, algumas pessoas, né, têm coragem de falar umas verdades sobre nova ordem mundial, né, sair daquilo que é permitido, né, se falar sobre nova ordem mundial, né, sair daquela oposição controlada, daquela falsa oposição, né, da estratégia das tesouras, do teatrinho, da falsa dualidade, direita contra esquerda, né. Como eu disse, eu não desminto, né, nem todo maçom é esquerdista. Quando eu falo que Karl Marx era maçom, né, que Lenin era maçom, né, e a gente encontra e tem bons motivos para acreditar nisso. Eu não acredito em tudo que eu vejo na internet, não. Eu busco, pesquiso e, principalmente, o mais importante, tem cabimento, né, tem coerência, se encaixa na realidade essas informações, né, ou não faz sentido nenhum. Então, pesquisem principalmente a questão da lógica, né? Isso encaixa. Quando você está montando um quebra-cabeças, você vai encaixando as peças e você só sabe se a peça está no lugar certo se ela encaixar e bater as linhas, né, o desenho com as peças que estão do lado. Então, vai montando quebra-cabeças, né, para ver se as peças estão se encaixando, né? Duvidem. É isso que eu faço. É por isso que eu não duvido nada que Lenin e Marx eram maçons, sim, né? E na internet eles também têm uma influência poderosíssima. Por exemplo, eu sou nacionalista, né? E muita coisa que eu falo incomoda muito os globalistas, né? E quando a gente percebe que esses globalistas, né, estão ali dominando a maçonaria, né, estão no topo da pirâmide, mesmo que pode até ter algum maçom nacionalista, né? Tem o nome até do doutor Enéas Carneiro numa lista de maçons brasileiros, né? Pode até ser que ele fosse, né? Talvez não tenha aquela frase no Poderoso Chefão, né? Mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos mais perto ainda, né? Para que você esteja sempre ali de olho no que eles estão fazendo, para que você saiba o que eles estão fazendo. Então, a maçonaria está aberta, né? Quanto mais variedade ali dentro, né, maior a influência, maior a rede, né, mais espalhada a rede de influência deles, né? Então, e mais eles podem controlar e manipular, né, quem está ali dentro, né? Pessoal, imaginem que alguém fale uma verdade, né? Uma pessoa, aleatoriamente, assim, diga uma verdade que contraria os interesses desses globalistas, né, na internet. E aí chove do nada, aparece um monte de gente falando: seu maluco, seu idiota, você não sabe o que você está falando. Cadê as fontes? Cadê as provas? Você não tem provas. Você é um doido, né, conspiranoico, né? Isso te lembra alguma coisa? Você já viu isso em algum lugar? E aí você vê que a pessoa está falando uma verdade, mas de repente chove um monte de gente acusando, né, ad hominem, acusando e exigindo provas, por mais que aquela pessoa esteja dizendo uma coisa que tenha muita coerência. Agora imaginem um maçom gravando vídeos no YouTube,
com um blog, postando coisas na internet, no Facebook, né? E você acha aquilo ali meio estranho, mas aparece um monte de gente puxando o saco, jogando confete. É verdade, e um monte de gente compartilhando e elogiando, né? E de repente, né, do dia para a noite, aquele cara que começou a postar vídeos no YouTube ontem, de repente ele já tem uma legião de seguidores e o canal cresce muito rápido, porque tem muita gente compartilhando e elogiando os vídeos dele, né? Por mais que você veja outras pessoas e outros canais que você vê que dizem muito mais verdades, né, e tem muito mais coragem, e o canal não cresce, e eles são muito atacados por todos os lados, por gente de direita e de esquerda, porque são nacionalistas, porque falam verdades que contrariam os interesses dos globalistas, né? Mas tem aqueles que ficam mais em cima do muro, né, que não são tão polêmicos, né, que são moderados, né? Moderados por quem? Moderados pelo quê? Né? Que tem opiniões, né, mais amenas, né, mais aceitáveis, toleráveis, politicamente corretas, né? O que é ser extremista, né? Dizem que os extremos, né, se aproximam, que tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda, né, se aproximam. O que é extrema direita e o que a extrema esquerda tem em comum, né? O que é ser extremista? Será que tá fora dos limites, né, do aceitável, do tolerável, do moderado pelos globalistas, pelo topo da pirâmide, né? Tá dentro do aceitável pelos donos do mundo, né? Então pensem, reflitam sobre isso, pessoal. Por que às vezes alguma pessoa que trabalha muito bem, que abre uma empresa, né, e você vê que presta um serviço muito bom, mas não tem tanta clientela e não vai para frente? Por quê? Por que alguns canais, né, não estou falando só do meu não, tem vários por aí, muita gente boa falando umas verdades que incomodam, né, verdades inconvenientes aos donos e controladores do mundo, né, e essas pessoas não têm tanta audiência e, pelo contrário, são atacados por todos os lados, né? Enquanto aqueles moderados, né, certinhos, bonitinhos, né, que fazem parte da panelinha, né, dos globalistas, esses sim, esses não são malucos, né? Eles falam verdades e são elogiados, né? Tem um monte de gente jogando confete e compartilhando e divulgando. Então, pessoal, eu dispenso elogios, eu não quero elogios, eu quero que vocês... Eu estou dando a cara a tapa para falar umas verdades que incomodam muita gente poderosa. Então, eu prefiro muito mais que vocês ajudem a divulgar, não só os meus vídeos, como outros também de gente que dá a cara a tapa, que tem coragem de falar umas verdades, desafiando os donos do mundo, desafiando a elite globalista e os idiotas úteis que servem a essa elite globalista, que estão na base da pirâmide, né? Que não sabem de nada, né? Então, que são feitos de tontos, né? São usados, manipulados, e um dia acabam descobrindo que foram usados quando é tarde demais, né? Enfim, pessoal, é isso. Busquem conhecimento, né? Quando perguntaram para o doutor Enéas qual que era o conselho mais importante que ele tinha, era: busquem conhecimentos. Apenas o conhecimento liberta, né? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Divulguem, compartilhem o conhecimento, né? Porque a gente espalhando a verdade e espalhando o conhecimento para a maior quantidade de pessoas possíveis, quem sabe assim, como povo, como sociedade, a gente consiga se libertar das garras desses traidores da pátria, vendidos, que trabalham e servem a essa elite globalista que domina o mundo, né? Então, espalhem, divulguem o conhecimento, e quem sabe como povo, como nação, a gente, através de uma revolução nacionalista, a gente consiga se libertar dessa escravidão mental, inclusive, né? Então, divulguem o conhecimento, né? Conhecereis a verdade nos libertará.